Estamos a um passo de 2020. E o que nos resta? Como imaginar o nosso futuro? Essa poderia parecer uma pergunta fácil de se responder no início de 2020, mas eu aposto que ninguém tinha imaginado as coisas que estavam prestes a acontecer. E olha que faz tempo que olhamos para o ano de 2020. Assim como olhamos para 2015, 2017, 2021, 2030, 2077, fazemos suposições sobre o futuro o tempo todo por meio da arte, da literatura e do cinema, sempre levantando a pergunta: quais serão os nossos caminhos? Como estará a humanidade quando eu for embora? Ou nem isso, como eu estarei quando alcançar a fase adulta, a meia-idade ou a velhice? Assim nasce a ficção científica. Só que vai muito além disso. A ficção científica pode parecer uma coisa super geek ou fantasiosa demais. Eu tenho certeza que Star Wars passou na mente de muita gente agora. Mas não se trata de pura especulação. Segundo o pesquisador Anthony Algi, a ficção científica não é sobre prever o futuro, mas sim sobre inventar e evitar o futuro. Afinal, uma vez que você pode imaginar uma possível realidade, ela torna-se alcançável. Basta olharmos para as tecnologias ao nosso redor. Hoje conseguimos nos comunicar com o mundo inteiro através do celular. Uma tecnologia tão avançada que parecia muito distante quando ela foi introduzida em Star Trek. Ou então tablets que nos dão acesso ao Google e outros meios de busca capazes de nos fornecer qualquer resposta que desejamos. Esse conceito tinha sido apresentado pelo escritor Isaac Asimov e difundido por Douglas Adams quando ele escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias. Não é à toa que quem inventou o termo robô foi um dramaturgo chamado Joseph Campbell. E quem apresentou os primeiros conceitos da robótica que são usados hoje foi Isaac Asimov. Não é o suficiente, e quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, quase iniciou um projeto de satélites militares para combater a União Soviética. O nome desse projeto? Star Wars. A comunicação possui esse poder de mudar a perspectiva que as pessoas possuem sobre as formas de enxergarmos as tecnologias. Como Albert Einstein também disse, a imaginação é mais valiosa que conhecimento. Por isso, imaginar o futuro é um privilégio para poucos. A ficção científica foi criada pelo francês Jules Verne e pelo inglês H. Wells, e suas nacionalidades não são coincidência. Nessa época, esses dois países eram as grandes potências mundiais, capazes de guiar toda a humanidade para os avanços tecnológicos. Com o passar dos anos, o maior polo de filmes de ficção científica foi os Estados Unidos, e a sua visão de futuro tornou-se o padrão na sociedade. Afinal, histórias de ficção científica nos dizem muito mais sobre os sonhos e temores da época e do ambiente que eles foram feitos. O primeiro filme desse gênero foi uma adaptação de Jules Verne, A Viagem à Lua, de 1902, quando a Revolução Industrial estava em seu auge e a religião não significava mais a salvação das pessoas. Agora uma nova era estava próxima, quando as tecnologias iriam oficializar os seres humanos, de preferência europeus, como uma espécie superior no planeta Terra. Desse período também ficou conhecido como Belle Époque. Só que esse pensamento não durou muito, pois as guerras mundiais, repletas de armas modernas, aviões, submarinos, tanques de guerras, armas tóxicas e bombas nucleares e todas as outras inovações dessa nova era serviram para matar milhões. A ficção científica percebeu que as tecnologias não são necessariamente a nossa salvação, ou pior, podem se tornar a nossa destruição. Para o equilíbrio, o cinema não podia apenas criar, mas também evitar essas realidades. Foi assim que nasceu o filme alemão Metrópolis, uma história que imagina o nosso futuro com grandes arranha-céus, carros voadores e robôs super avançados, mas tudo isso apenas para servir as pessoas ricas,
que vivem em seus palácios muito parecidos com o Olimpo, enquanto as pessoas mais pobres trabalham excessivamente em cidades debaixo da terra, cujas máquinas lembram muito mais demônios e monstros abissais. Esse filme foi o precursor para o movimento que nós chamaríamos de cyberpunk. Um alerta para os perigos modernos. Uma forma de você dizer, se você seguir por esse caminho, pode acontecer tal coisa. Isso inclui muitas outras histórias, como 1984, Mad Max, Fahrenheit 451, Matrix e Blade Runner. Ou seja, 1000 formas de futuro podem ser moldadas ou contornadas pelo poder da comunicação. É claro que existe a ficção científica mais fantasiosa, mas ela não é isenta de contexto, como os vários filmes de invasão marciana dos anos 50 que serviam como metáfora para o medo do comunismo. Porém, todas as histórias de ficção científica possuem o poder e a capacidade de mudar nossa forma de enxergar o mundo. Desde as coisas mais simples, como no filme De Volta para o Futuro 2, com o sapato que se amarra sozinho e que agora a Nike quer produzir, até as mais complexas, como os inúmeros debates sobre nossa consciência, existencialismo e qual é o nosso papel no universo, com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, passando pelo viés prático, como o modelo de buraco negro criado para o filme Interestelar, que hoje é usado por cientistas e físicos como um modelo muito realista para estudar relatividade e fenômenos de corpos. É por isso que é tão importante a produção de histórias de ficção científica em outros países. Apesar de pouco divulgado, existe, por exemplo, o afrofuturismo, movimento que imagina o futuro em uma perspectiva menos europeia, voltado para as culturas africanas. Um exemplo de afrofuturismo é o Pantera Negra, por exemplo. Inclusive, a maior parte das grandes bilheterias de Hollywood hoje em dia são histórias de ficção científica, como Jurassic Park, Avatar e até os filmes dos Vingadores podem se encaixarem na ficção científica. Todas essas grandes histórias sempre nascem de um e se? E se o câncer for curado? E se os robôs dominarem o mundo? E se o mundo for uma realidade virtual? E se a paz mundial for alcançada? E você não precisa ser um contador de histórias para usar o e se em sua vida. Vamos entrar agora em 2021, após 12 meses bem conturbados. E sua imaginação sabe muito bem o que é um ano bom, ideal e renovado. Basta confiar nesses pensamentos no processo de evitar e inventar novas realidades para o mundo e para si mesmo, tornando-se reais ao agir. Isso vale mais que conhecimento. O que você achou desse vídeo? Conhecia esses filmes? Tinha essa noção sobre as histórias de ficção científica? Eu ainda tenho muito o que falar, então se você tiver interesse, comente aqui embaixo. Meu nome é Igor Avelar e você sabe, se quiser acompanhar mais conteúdo sobre cinema toda semana, já se inscreva no canal e caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui e feliz ano novo!